Olá, vamos falar sobre a fissão nuclear. Em 1932, o Chadwick descobriu o nêutron. Logo em seguida, o Fermi percebeu que já que o nêutron não tem carga, era uma boa ideia usá-lo para bombardear núcleos para fazer os experimentos, já que ele não estaria sujeito à força eletrostática. Então, logo também ele viu que essas reações poderiam ser feitas com núcleos, com nêutrons que chamamos de nêutrons térmicos. Térmicos porque são nêutrons que estão em equilíbrio com a temperatura local e têm uma energia baixa. E com o bombardeamento de núcleos por nêutrons térmicos, não é? De baixa velocidade, ele percebeu que naquela amostra apareciam outros elementos que não aquele que ele estava bombardeando. Logo em seguida, continuando esse trabalho, Lise Meitner e os seus colaboradores, eles bombardearam também núcleos de urânio com nêutrons térmicos e eles perceberam que conseguiram identificar os novos elementos surgidos e pensaram um pouco e perceberam que o núcleo original, quando bombardeado com os nêutrons, o núcleo era dividido em dois elementos, em dois outros nuclídeos com massa menor. Então, esse gráfico, por exemplo, mostra a distribuição de fragmentos, de nuclídeos, de massas, pela sua massa, a proporção deles em vários eventos de reações nucleares de fissão, resultados do bombardeamento por nêutrons. Nós vemos aqui que existem dois picos. Isso quer dizer que quando um nuclídeo, no caso aqui é o urânio, quando o nuclídeo é bombardeado por nêutrons e sofre fissão, ele se divide não em nuclídeos idênticos de igual massa, mas em dois nuclídeos diferentes. Eles nunca se dividem em nuclídeos iguais e até este momento não se sabe exatamente por que ocorre desta forma. Várias possibilidades existem, vê-se aqui pelos conjuntos de pontinhos, que temos aqui na curva. Os mais prováveis, as reações, os produtos mais prováveis são esses que se encontram nos picos dessas duas curvas aqui, nesses dois picos. Um exemplo da fissão do urânio 235 é dado aqui nessa linha. Nós temos o urânio 235 bombardeado com um nêutron térmico, lento, e ele se forma um núcleo com um nêutron a mais, então um urânio 236 num estado excitado, que decai, sofre fissão. Fissão foi o nome dado pela Lise Meitner e os colaboradores. Ele sofre fissão, se transformando em dois núcleos de massa intermediária e libera 3 nêutrons. Um outro produto de fissão muito comum do urânio é o bombardeio por um nêutron térmico, formação do núcleo de urânio excitado, 236, e a fissão em xenônio e estrôncio, liberando 2 nêutrons. Os núcleos, nós já vimos quando vimos forças nucleares, que os nuclídeos mais pesados, eles precisam de um pouco mais de nêutrons do que prótons para se manterem estáveis. Não pode ser um número exagerado. Os nuclídeos mais pesados são estáveis com uma razão de nêutrons para prótons de aproximadamente 1,6. Mas então eles se tornam mais estáveis, só que não quer dizer que eles sejam realmente estáveis, mas quando ele decai, os nuclídeos intermediários, eles
precisam de menos nêutrons. A razão de nêutrons para prótons deve ser menor para que ele consiga ter uma certa estabilidade. E então os nêutrons que não servem, que são um número muito grande, eles são liberados. Por isso temos nesse caso aqui a liberação de 3 nêutrons. E nesse outro caso aqui temos a liberação de 2 nêutrons. E eu falei estável, mas não significa que sejam para conferir mais estabilidade. Digamos, os elementos aqui formados, eles ainda não são elementos estáveis. Tanto que temos aqui um exemplo, por exemplo, nessa reação, o xenônio, ele não é estável e vai sofrendo decaimentos beta até se transformar em sério 140, que este sim é um elemento estável. E, por exemplo, ainda fruto desta reação, o estrôncio vai sofrendo decaimentos, também não é estável, vai sofrendo decaimentos, 2 decaimentos beta, né, até se transformar em zircônio 94, que este sim é um elemento estável. Quando ocorre a fissão, nós temos 2 elementos aqui como original, aqui também, e depois temos os produtos. Esse aqui, quem sofre realmente a fissão é o 236, mas a fissão ocorre muito rapidamente, então nós consideramos, em termos de número de núcleons, igual, né? Consideramos o urânio 235 mais um nêutron, e esses são os produtos, ou nessa reação de baixo, esses são os produtos. Então, existe uma liberação de energia, porque essa configuração vai ser mais estável do que a primeira. E a energia liberada nesta reação é menos a variação da massa vezes o C². E essa energia é liberada. Essa energia é liberada pela fissão. Só que, claro que, paralelamente à fissão, temos os decaimentos, né, que cada produto da fissão sofre, e esses decaimentos, eles também vão liberar energia. Energias menores do que o produto da fissão, mas também liberam energia. E o Bohr e o Wheeler, eles fizeram um modelo para explicar a ocorrência da fissão nuclear. Então, temos aqui um núcleo de urânio, um nêutron térmico incidiu nele, e esse nêutron tem uma energia, ele vai entrar nesse núcleo e vai ficar instável, porque ele vai dar muita energia, vai ficar no estado excitado. Com isso, ele vai provocar oscilações deste núcleo, né, deste nuclídeo, e nessas oscilações eles vão se afastando, as partes, os nuclídeos vão se afastando, os núcleons vão se afastando e vai formando aqui um pescoço, um estrangulamento, e conforme essa distância fica maior do que anteriormente, né, entre prótons que estão aqui na figura do lado de baixo e do lado de cima, quanto mais distantes eles se tornam, mais a força de repulsão vai acabar vencendo a força nuclear, da interação forte, porque esta segunda tem um curto alcance. Então, quando isso acontece, vence a repulsão eletrostática. Ajudando, temos esse estrangulamento aqui, e essas duas partes acabam se rompendo, ocorrendo assim a fissão, e os 2 produtos vão ter bastante energia, e cada um vai para um lado, e os nêutrons também têm bastante energia e vão ser liberados cada um para o seu lado. A gente pode ver isso como um potencial do núcleo, porque uma vez que esse nêutron entrou nesse núcleo, ele vai estar sujeito a esse potencial, mas ele tem muita energia. Então, para essa fissão acontecer, ela tem, se essa energia conferida
pelo nêutron for maior que essa barreira de potencial, o decaimento ocorre imediatamente. Este gráfico é um gráfico da energia pela distância R entre as distâncias das partes do núcleo durante a oscilação. Então, a gente tem aqui seria uma partícula que está aqui, está confinada, mas quando os dois produtos estão separados, a energia diminui, a interação vai acabar se tornando somente a interação eletrostática. Então, como eu acabei de falar, se a energia conferida pelo nêutron ao penetrar nesse núcleo for maior que a da barreira, imediatamente ocorre a fissão. Do contrário, a fissão não ocorre, pelo menos não imediatamente, mas existe a possibilidade de um tunelamento, né? Então, a diferença entre a energia de ligação e a separação, a energia conferida, né, ao sistema quando os dois fragmentos já foram separados, é a energia de desintegração aqui liberada pela fissão. Então, a existência desse potencial e de uma energia conferida pelo nêutron é o que explica por que alguns nuclídeos muito pesados sofrem a fissão e outros não, ou pelo menos muito dificilmente sofrerão fissão. Por exemplo, temos aqui uma tabela que vocês podem encontrar também no Halliday, no livro texto, essa tabela é de lá, que mostra, por exemplo, no caso do urânio 235, essa energia conferida, né, pela ligação do nêutron é de 6,5 MeV, maior que a energia da barreira. Então a energia são nêutrons térmicos que incidem, né, nesse átomo de urânio, e a fissão por nêutrons ocorre, assim como o plutônio, tá? Já o urânio 238, essa energia de ligação aqui no nêutron é menor que a da barreira, então precisaria ocorrer um tunelamento, que pelo jeito é muito difícil de ocorrer, a probabilidade é pequena e nós não vemos a fissão ocorrer, assim como o americium, tá certo? E aqui neste link tem uma simulação do FET que mostra a fissão nuclear. Então, ali é bem interessante, vocês podem escolher a opção, primeiro, um núcleo, e vocês têm um núcleo de urânio 235, um nêutron térmico incide nesse urânio, e vocês observam na simulação essa oscilação dos núcleos até o rompimento em dois fragmentos. E também é interessante pegar a reação em cadeia, em que vocês podem colocar, é uma outra opção da simulação, vocês podem escolher o número de urânio 235 que vocês querem e a quantidade de urânio 238 também. Então, lá dá para ver bem interessante que cada urânio, sempre que um nêutron incide no urânio 235, ocorre a fissão, liberando energia. E esses nêutrons liberados, eles vão incidir em outros urânios 235 e causar fissão e liberação de mais nêutrons que vão causar mais fissões e assim por diante. O que acaba ocorrendo é uma reação em cadeia. Já no urânio 238, que tem uma barreira de potencial maior do que essa energia, eles se transformam simplesmente num urânio 239, que está num estado excitado, e a fissão não ocorre. Essa reação em cadeia que vai acontecer, ela é a base, né, de situações. Ela pode ser, como cada núcleo vai gerando outros núcleos, cada fissão que ocorre libera nêutrons que vão causar outras fissões. Essa reação em cadeia, ela pode ser descontrolada e aumentando, né, porque cada reação causa 2 ou 3 outras
fissões, mas essa pode ser uma reação descontrolada, no caso, por exemplo, de uma bomba atômica. Ou podemos controlar estas fissões e usar a energia para fins úteis, como, por exemplo, num reator nuclear. Como vocês viram lá no programa, está lá que na aula de hoje nós falaríamos sobre a fissão e sobre a fusão nuclear, e que na aula de sexta-feira nós falaríamos sobre a geração de energia a partir da fissão e da fusão, e mais especificamente sobre o reator nuclear. Mas como é mais lógico falar do reator nuclear, da fissão, logo em seguida ao falar a fissão, então eu inverti a ordem. Então hoje nós falamos de fissão nuclear e o próximo vídeo vai ser sobre o reator nuclear. E a fusão nuclear fica então para sexta-feira, quando nós falaremos da possibilidade do controle da fusão nuclear. E para terminar, um pequeno problema para calcular a energia liberada nesta reação de fissão. Urânio 235 mais um nêutron térmico, gerando césio mais rubídio mais 2 nêutrons. E as massas envolvidas que vocês precisam para calcular. Então, este é o vídeo sobre fissão.